Olá, tudo bem? Meu assunto agora são as empresas sucroalcooleiras. Tem muito investidor que colocam essas empresas na pauta do dia, principalmente investidor em ações. E é sobre isso que eu converso agora com Arthur Rocco, que é consultor financeiro. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Anny. Boa tarde. Boa tarde. Arthur, me explica uma coisa. Como é que anda esse setor açucareiro aqui no Brasil? A gente tem algumas empresas de capital aberto, como Guarani, São Martinho, Cosan. Como é que anda esse setor aí para quem investe? Anny, eu dei uma olhada nessas três empresas que foram mandadas pelo internauta, as dúvidas deles, e o que eu percebi é que no último ano, todas as três tiveram uma variação positiva acima do índice da Bovespa. É mesmo? Alguma coisa justifica isso, Arthur? O que justifica, tem alguns fatores que podem estar ligados a essa valorização desses títulos. É o crescimento mundial, apesar, né, da crise que houve no ano passado, essa saída da crise, e muitas pessoas da Índia, da China, de outros países que estavam fora do consumo de álcool, né? E essas pessoas inseridas no mercado de trabalho, aumentando a sua renda, começaram a consumir mais açúcar. A gente sentiu isso aqui no Brasil, no país, né? Quando o açúcar praticamente dobrou de preço nas gôndolas dos supermercados. E boa parte da indústria açucareira no Brasil é exportadora. Produz para consumo interno e para exportação também. E uma parte dessa produção vai para o mercado externo. Essas empresas açucareiras que estão na Bolsa, que têm capital aberto, elas são representativas? Ou seja, os investidores minoritários, eles compram muito esses papéis, Arthur? O volume não é grande em relação ao montante da Bovespa, ou seja, a liquidez deve ser um pouquinho menor do que um título de primeira linha, né? Empresas maiores como Petrobras e Vale, né? Mas pode ser uma boa aposta. Quem entra na Bovespa em ações tem que pensar em duas coisas. Aplicar em setores onde existam boas empresas líderes, né? E o segundo, especificamente, como esse caso aí, são três empresas do setor sucroalcooleiro. Que, como eu falei, Guarani, São Martinho e Cosan. São Martinho e Cosan. Importante é que o investidor analise a empresa, porque aqui são três, né, deve haver outras menores que não estão necessariamente em bolsa, e aí o investidor ele escolhe, porque em todos os ramos tem boas empresas com problemas legais, problemas trabalhistas, problemas jurídicos, enfim, problemas de sustentabilidade. Então cabe ao investidor analisar um pouquinho mais a fundo cada uma das empresas para ver onde ele pode investir, onde ele pode aplicar os seus recursos, ficar sempre atento. Outra coisa, recentemente o governo federal diminuiu a quantidade de álcool na gasolina, de 25% para 20%. Isso, de alguma forma, interferiu na produção, na produtividade dessas empresas, principalmente as empresas de capital aberto? Eu acredito que na produção, não. Essa medida do governo foi simplesmente para não deixar com que o preço do combustível subisse muito, que isso causaria um impacto na inflação do país. Então, ele diluiu um pouquinho, colocar menos álcool, né, que está com o preço subindo, e ele conseguiu diluir e manter o preço para o consumidor final na bomba de gasolina, na bomba de combustível. Então, o minoritário não precisa ficar preocupado com essa medida do governo, de diminuir a quantidade de álcool na gasolina? Não é uma preocupação para o minoritário? Com relação a isso, porque assim que os preços voltarem, se voltarem a uma normalidade, volta a diluição normal e a vida continua. Arthur, muito obrigado por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Obrigado. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista aqui no Economia, dessa vez falando um pouquinho mais sobre as empresas de capital aberto do setor sucroalcooleiro. Até a próxima.